Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Calma que eu estou escolhendo o versículo. Vamos lá. Nós vamos ler do versículo 6 ao 9. Depois a gente vai pular para o verso 18 do mesmo capítulo. Eu falei 18? É 17, só para ver se você está ligado. Versículo 6 do capítulo 21. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Deixa eu ler nessa versão aqui com vocês. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores. Fala comigo, ramos de árvores. Ramos de árvores. De novo, vai. E os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. 18. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Quem, gente? Quem é o sujeito aqui? Quem teve fome? Isso, nós estamos falando de quem? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. É mesmo. Diga amém pela exposição do texto sagrado. Amém. Mas diga eita pelo jeito que ela termina. Eita. Senta dando glória a Deus aí. A irmã falou eita ali e ela verbalizou o que eu sinto. Quando eu olho esse texto, eu, meu Deus, eita. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esse capítulo ele é muito conhecido, pelo menos para a maioria de nós que estamos aqui. Até aqueles que não têm muita intimidade com o texto sagrado já ouviram falar desse episódio, ou no mínimo tem aí dentro da cultura da nossa nação um hábito, né, que é baseado dentro desse contexto, chamado em nosso meio, por ocasião disso e de tantas outras coisas que aconteceram no Novo Testamento, como um dia da semana onde esses ramos se manifestam. Ali eram ramos de árvores, certamente típicas da região. Não tenha dúvida que tinha folhas de videira, folhas de figueira, árvores em geral. Assim como nós aqui na maioria, né, utiliza, você já deve ter visto alguma procissão, alguma alvorada, com a galera carregando folhas pequenas de coqueiro, de palmeira, né? Tá ligado, né? Então, isso se dá por essa ocasião aqui. E aí Jesus vai viver esse momento tão emblemático, tão profético, que está alinhado com a profecia bíblica, de que era exatamente isso que iria acontecer. Jumentinho, manto ou vestes, ele sobre o jumentinho, entrando na cidade, e depois que a sua fama e aquele
reconhecimento público dele como, no mínimo, um profeta, ainda que não por todos como filho de Deus, chegaram a essa conclusão. Vai ele entrando ali na cidade para viver esse momento, e esse momento é de grande euforia, esse momento é de celebração, mas é uma celebração da alma, é uma celebração do consciente momentâneo. Essa celebração não tem raiz na certeza de que ele é o Filho do Deus vivo. Ela está muito mais pautada pelo volume de coisas que falavam acerca dele e da popularidade que ele ganhou nos últimos 2 anos e meio, sobretudo no último ano antes da sua crucificação, por causa do grande poder com que manifestava as obras de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias Jesus, por onde passava, afluía uma multidão de pessoas aonde quer que ele fosse. Então, contagiado por tudo isso, gente, pelo ambiente, pela emoção, por ser uma novidade reconhecida dentro da cidade, etc, 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 Jesus vem agora para viver o cumprimento daquela profecia bíblica e começa aquele alvoroço, aquela alegria, aquele ato de celebração que é tanto romano quanto judaico. Não sei quem por influência de quem, mas é tanto de um lado da cultura, que era Roma que estava presente, como do outro lado, dos judeus que estavam ali. A ideia de que um ato de cerimonial e de celebração requeria isso, sabe? Plantas vivas, plantas verdes, plantas que pudessem ser sacudidas em tom de decoração, de demonstração, de júbilo e de festa. Então vem Jesus entrando e o povo começa a sacudir esses ramos. E as palavras são belíssimas, as palavras são lindas, e o coração deles está vivendo aquilo dali. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito para guardarmos as coisas no Espírito, porque a nossa alma, ela nos trai. Sentimentos e emoções são fugazes, passageiros, sabe? Quando você faz uma promessa assim para Deus, ó, Deus, olha, amanhã eu vou começar um propósito, eu vou jogar aqui um exemplo assim, eu não vou comer açúcar. Deus confirmou no coração de alguém: eu não vou mais comer açúcar. Na hora que você promete aquilo, numa atmosfera profética, de culto, aonde você está vendo gente se entregando, louvor, e etc, 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 você faz aquela promessa de todo o coração. Não é que você está mentindo. Quando você está prometendo aquilo, você está prometendo de verdade, é o que você quer fazer. Só que você esquece, ou se ocupa com outra coisa, ou quebra o propósito, seja sem querer, consciente ou não, no meio da semana. Por quê? Porque foi uma decisão que você tomou na alma. Foi uma coisa que você decidiu baseado numa emoção. E infelizmente emoção não é o suficiente para sustentar coisa alguma. Emoção é totalmente circunstancial, você sabe disso. Por que eu estou dizendo isso? Para poder dizer que a recepção deles acerca de Jesus, ela não era mentirosa, ela era falha. Não é que eles não sentiam, não é que aquilo não estava no coração deles naquele momento, mas como o tema propõe aqui a conferência, tinha ramo, tinha verde, mas não tinha o quê? Isso, não tinha raiz. Aquilo não descendia de uma explicação lógica, aquilo não jorrava de uma fonte do interior. Aquela decisão de adoração, de celebração naquele momento, ela fazia parte de um conjunto de emoções bem orquestrada, aonde alguém muito popular carrega consigo a esperança de tirar a gente de um sistema romano de anos. Então alguns pensam, é o Filho de Deus, outros pensam, pode ser o Filho de Deus, e outros pensam, se não for o Filho de Deus, seja lá o que for, é a última melhor pessoa que podemos conhecer na nossa geração. Então vamos celebrar, vamos adorar, só que não tem consistência, não tem relevância, não tem peso. Eles são como esses ramos que eles seguram. O que vai acontecer com esses ramos aqui, gente? Depois de 1, 2, 3 dias, o que vai acontecer?
porque eles não estão enxertados em nada, eles foram arrancados de algo que diz de onde eles vieram, que diz o que eles estão fazendo ali, mas que por terem sido tirados de um lugar e não terem sido restituídos, enxertados em outro lugar, não tem vida o suficiente para viver. A palavra ramo, e esse mesmo termo no grego, é exatamente o mesmo termo utilizado por Jesus em João 15. Quando Jesus vai começar ali a falar com seus discípulos sobre o discipulado, sobre a manifestação do reino de Deus, tirando deles essa coisa de decidir na alma, tirando deles essa coisa de viver pelo momento. Quando Jesus começa a criar raízes no entendimento deles do que é o reino de Deus, aí Jesus vai dizer assim: olha, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, todo ramo, talvez na sua tradução esteja vara, mas o termo é o mesmo, e aí eu vou usar só para encaixar aqui para você entender melhor. Todo ramo, toda vara que estando em mim e eu nele, essa dá muito fruto. Mas todo que estiver em mim, se eu não estiver nele, não vai produzir fruto nenhum. Por quê? Porque de si mesmo o ramo não pode produzir nada. Assim são vocês. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vão receber. Mas se vocês estiverem em mim, mas as minhas palavras não permanecerem em vocês, vocês não vão frutificar. E funciona assim: todo ramo que está em mim e dá fruto, meu pai poda. Porque quem cuida da árvore é o agricultor, não é a própria árvore. Meu pai, o agricultor, poda. Se der fruto, ele poda para que ela dê isso, mais fruto. Agora, toda vara que estando em mim e não der fruto, ele corta. Ele corta e ele lança fora para ser queimado. Não vai entrar no celeiro, não gera fruto. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês. Então a única maneira de não secar, a única maneira de não perder, não é confiando no que o seu coração recebeu, é acreditando no que sua mente te ensina, naquilo que Deus está falando com você. Entenda o que eu vou lhe dizer: as decisões mais importantes da sua vida não podem ter como lugar de consulta o acervo de emoções do seu coração. Elas precisam consultar o acervo da palavra de Deus. O que Deus disse sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? Essa é a única maneira. Ah não, Camila, Deus se revela de muitas maneiras. Não, você sente Deus de muitas maneiras, você vê Deus de muitas maneiras, mas a única maneira que Ele se revela é pela sua palavra. É a maneira como Ele se revela para demonstrar quem Ele é. Por que Jesus é a videira? O próprio João, ao escrever João capítulo 1, diferente de todos os outros, vai começar a biografia de Cristo totalmente diferente dos outros. E aí ele começa a biografia não datando a existência de Cristo no nosso entendimento do nascimento dele pelo ventre de Maria. Ele começa predatando na consciência de que ele já estava quando a palavra existia, porque na manifestação da palavra ele já era. E aí ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo. O que é verbo? Diga a palavra. Vamos, o que é verbo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. No princípio era o verbo, palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, palavra de Deus. Diga comigo: palavra de Deus e Deus são uma coisa só. São uma coisa só. Quando Deus dá a sua palavra, Ele está dizendo quem Ele é. Então se eu tenho de Deus uma palavra, eu tenho Deus na palavra que eu recebi. Logo eu tenho tudo que eu preciso. Ele não mente, Ele não falha, Ele não erra, Ele não perde. Se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho a sua. A única maneira
de Deus se identificar conosco. Não é nós nos identificarmos com Ele, é dele se identificar conosco. Camille, por que mais importante do que eu me identificar com Ele é Ele se identificar comigo? Porque eu me identificar com Ele não me faz produzir frutos, só me faz manter-se na videira. Mas se Ele se identifica comigo, eu passo a produzir frutos, porque a vara de si mesma não pode gerar fruto. Então, não é sobre apenas eu estar nele, mas é principalmente depois disso Ele está. E qual é a única maneira que Ele entende, se revela, se manifesta, confirma, carimba que está em mim? Não é quando eu estou cantando, não é quando eu estou orando, não é quando eu estou me arrepiando, não é quando eu estou falando em línguas estranhas. É se Ele, eu não estou dizendo que essas não são manifestações de que Deus esteja na gente. Só que o que eu estou dizendo é que a única manifestação de que nós estamos nele não é quando cantamos, não é quando profetizamos, não é quando rodamos, não é quando falamos em língua, é quando a nossa vida reproduz a palavra que Ele deixou para nós. Então, pare para pensar por alguns instantes, vai encerrar em Mateus. Mas pense, Deus é o agricultor, Jesus é a videira, os ramos, as varas somos nós. Só para eu ter certeza que você não está dormindo. Quem é o agricultor? Bora, quem é o agricultor? Quem é a videira? E quem são os ramos? As varas, quem são? Ambas as varas estão na mesma videira, sim ou não? De acordo com o relato de João 15, palavras do próprio Jesus, ambas as varas, a que dá fruto e a que não dá fruto, está na videira, sim ou não? Ambas as varas estão na videira, mas só um tipo de vara está dando fruto. Como é que pode? Se todas elas estão recebendo os mesmos nutrientes, se todas elas estão sendo cuidadas pelo mesmo agricultor, todas elas estão vivendo na mesma raiz, no mesmo processo de fotossíntese, recebendo da mesma seiva. Vamos agora compreendendo que Jesus é a videira, fala bem rasgado para todo mundo entender. Se todas estão ali no que se considera corpo, se todas estão ali passando pelo mesmo sangue, se elas não estão desmembradas desse corpo, como é que uma vive e a outra morre? Como é que uma frutifica e a outra não frutifica? Gente, a terra é a mesma, o agricultor é o mesmo, os nutrientes são o mesmo. A gente tem que parar para pensar, por que uma está gerando fruto e a outra não está? Se todas estão nele, porque não é estar nele que me dá garantia de fruto. Veja, logo, não é quando eu estou nele que determina como vai ser a minha vida. Eu vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender. Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim há 20 anos atrás, quando eu comecei a conhecer Jesus. Eu queria que alguém dissesse para mim que é possível estar na videira e receber o que eu quero da videira, mesmo não dando nada para a videira. Eu queria, de verdade, eu queria que alguém chegasse para mim naquela época. E que época era essa, Camila? Estou falando de mim. A época que eu ia para a igreja com a roupa do baile, porque depois do culto, todas as decisões que eu tomei na alma, elas passavam quando eu virava a esquina do baile funk. Decisões na alma, porque eu estava nele, mas ele não estava em mim, porque a única maneira dele se identificar em mim para que eu possa gerar decisões, quebra de sentenças, fruto, verdade, vida, mudança e etc. Não é o quanto eu sinto ele, é o quanto ele me sente. Não é o quanto eu tenho dele, é o quanto ele tem de mim. Então eu tinha dele, e eu vou falar aqui, meu irmão, bem aberto, que é para todo mundo entender. Qualquer um que quiser pode ter dele. O reino de Deus e o mundo de Deus, em algumas vertentes, não todas, mas ele trabalha com leis e princípios. Então, se tiver gente aqui com capacidade de cumprir lei e alguns princípios, não precisa obrigatoriamente estar salvo para receber algumas coisas concernentes a essa lei. Eu vou te dar um exemplo. Aquilo que é lei não depende de fé. Vou te dar só um exemplo assim por cima. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai... Independe do que ele crê. Qualquer homem nascido nessa terra, o que ele plantar, ele vai colher. Isso é uma lei que não pode ser revogada, porque antes de ser uma lei, ela sempre foi um princípio. Na criação do mundo, Deus criou e ele determinou: cada semente vai frutificar conforme a sua espécie. Você pode plantar um limão e nascer uma jaqueira, gente?
Pode plantar um abacateiro e nascer uma mangueira, gente? De igual forma é a nossa vida. Cada um aqui corresponde a um propósito que tem por obrigação glorificar a Deus. Então quando a sua vida está toda torta e você diz, eu não entendo por que não está funcionando. Se você está dizendo que minha vida é para a glória de Deus, por que não funciona? Porque a gente não procura coisa que faz sentido para Deus. A gente procura coisa que faz sentido para a gente. A gente procura coisa que nos dê respaldo diante da sociedade, da família, que a gente quer ser aprovado, aplaudido, amado e admirado. Mas qual é o princípio? O princípio é que cada um gere conforme a sua semente. Aí você diz, Camila, mas eu não sei planta. E você acha que quando Jesus mandou secar a figueira, ele estava dando lição para a planta? Não, ele estava falando com a gente. Essa realidade é tão forte que quando ele fala de videira, ele está falando dele. Porque antes de Deus criar a gente, ele criou planta. Só que ele não está criando planta para dizer, olha, eu entendo de biologia. Não, ele está dizendo, eu estou criando um organismo vivo para vocês entenderem que tudo corresponde à espécie que eu determinei. Cada semente vai frutificar conforme a sua espécie. O próprio Jesus, várias vezes, ele vai falar de alma e ele não vai falar de gente. Ele, por exemplo, falando no reino, a seca da salvação, ele passa por um campo e ele diz, olha, vocês dizem que faltam 3 meses para a ceifa, mas eu vos digo que os campos estão brancos para a colheita. E eu vou te perguntar, ele estava falando de planta, gente? Não, ele estava falando de gente. Ele estava falando de um princípio. Qual é o princípio? Uma vez que a semente foi plantada, ela tem o dever de não contrariar a própria natureza. Camila, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você não nasce e Deus te dá um propósito. Não, Deus tem um propósito e te manda nascer por isso, para que você atenda ao propósito. Então quando o propósito não está frutificando, quando a vara não está florescendo, não é falta de água, não é falta de agricultor, não é falta de culto, não é falta de batismo, não é falta de santa ceia, é falta da consciência de entender que a única maneira de Deus florescer em mim é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Sem palavra não tem testificação, não tem identificação. Ocorre então que estamos gastando a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa saúde, do nosso fôlego, a natureza de Deus em nós. Porque se estivéssemos em concordância com ela, treinar na academia não ia ser tão pesado. Se a leitura devocional, mais de 1 hora, não seria tão pesado. Você ia estar espremendo o teu horário para dar para Deus pelo menos 2 horas. Porque depois de 1 hora de oração, 2 não é nada. Depois de 2, 3 não é nada. Depois de 3, você fica louco querendo 4. E assim sucessivamente. Mas essa semente vive usando energia para contrariar a natureza, o princípio. Volta no princípio lá para a gente continuar. Então, isso é um princípio. Qual que é o princípio? O que o homem plantar, isso ele vai colher. Se ele for crente, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for perturbado, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for maluco, o que ele plantar, ele vai colher. Se ele for santo, o que ele plantar, ele vai colher. Se for promíscuo, o que ele plantar... Meu irmão, isso não é fé, é lei. Amém? Então vamos lá. Se planta, colhe. Aí chega uma pessoa aqui que não tem o nome no livro da vida, não é salvo, não renuncia. Ela só se identifica com Deus, ela não dá lugar para Deus se identificar com ela. Mas ela vem e se enxerta na videira. Aí a gente pensa assim, eu não vou falar nada porque Jesus está vendo, ele vai fazer alguma coisa. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, Jesus não vai fazer nada. Porque não é ele que corta a vara. Ele diz, eu sou a videira, eu não sou o agricultor. Como assim, Camila? Significa que para cada função tem um tempo. O Deus trino não é trino só para ser 3, é trino para cada um atender a especificidade de algo. E nesse caso, Jesus é a videira. Você não vai ver Jesus cortando vara nenhuma. Camila, fala aí, vamos falar então mais aberto. Esse cara, essa irmã, esse vacilão, essa vacilona vai vir, vai assistir o culto, vai aplicar o princípio e vai contar testemunho primeiro que tu. Porque tu está há 30 anos na casa de Deus, conhece o princípio, mas não aplica. O vacilão chega, conhece o princípio e aplica, vai receber. Por quê? Porque é lei, vai receber.
Não precisa ser salvo para dar o dízimo, não. Dízimo também não. Pode ser obra de fé, mas também é princípio. Aí eu não vou entrar aqui em campos teológicos, em méritos. Eu vou para o princípio. Na minha fé, deu o dízimo, pode não ter repreensão de nenhum outro demônio. Mas na finança, não tem como, é princípio. Princípio. Eu conheço gente com a vida torta, que é fiel nas finanças. Não sonega imposto, não aceita suborno, não vai na igreja, mas manda entregar. É salvo? Não, porque Deus nunca vai querer a oferta mais do que o ofertante. Não é salvo. Mas manda entregar, vai lá. Vai ter demônio de tudo entrando nele, na casa, na família, nos filhos, mas não dinheiro. Toca não, eu já vi, eu não estou contando do que eu acho, estou contando do que eu já vi, irmão. Ah, Camila, mas você nem tem tantos anos de crente assim, mas todos os que eu tenho foram vividos visceralmente. Então se a gente falar de carga horária, às vezes eu tenho um pouquinho mais do que alguém. Princípio. Aplicou, vai receber. Fez uma campanha de oração, reconhece Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, pode fazer 7 semanas, se ele tiver fé, Deus dá na segunda. Ele não sobe no altar, escreve no papel, pastor, conta aí a vitória. Mas e aí, meu filho, você é crente? Não, eu venho de vez em quando. Aí eu vou explicar, é crente sim, sabe o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, chama o nome de um só. E quando já tentou tudo que é simpatia, nada funcionou, procura as irmãs de oração. Ora aí, irmã, ora aí, ora aí. Aí ora também, aí Deus dá vitória. Aí você diz, Camila, então essa pessoa crente? É crente, mas nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. Como que é isso? Mas se você reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, se você sabe que Ele é quem pode, Ele é quem faz, clamando o nome dele, se tiver a fé igual a da cananeia, se tiver a fé igual a do centurião, oxe, Jesus disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Outro princípio, tudo é possível ao que é da Assembleia de Deus. É isso? É isso? Tudo é possível ao que é da Get Church. É isso? Tudo é possível ao que? Se crê na pessoa certa, a coisa certa vai acontecer. Princípio. Princípio. E aí é por isso que a gente vem, fica na videira, sente a videira. Irmão, vou falar de mim, não vou falar de ninguém não, tá? Mano, você falava qualquer coisa de mim, só não dizia que eu não sentia a videira. Eu estava enxertada na videira. Meu Deus, eu cantava, somos como assim. Quando o culto acabava, eu... Mas estava lá. Quando eu chorava, Daniel, quando eu chorava, eu não estava mentindo, eu sentia mesmo. Essa irmã esquisita que só aparece na conferência, que só vem na campanha, ela não é mentirosa não, ela sente mesmo, ela chora mesmo, ela acredita mesmo. Chorava, cara, eu sentia, eu chorava. Rasgado. Mas quando acabava, era eu nele, ele em mim, não. Quando chegava no final do culto, o pastor sempre dizia, tem alguém aqui que quer decidir-se ao lado do Senhor? Alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus? E eu falava, rapaz, isso é coisa séria. Isso eu não posso fazer, porque semana que vem tem matinê. Você tem noção que eu não estou pregando historinha para você? No dia que eu entreguei minha vida para Cristo, no dia que eu não estive só nele, mas eu disse, agora eu quero que o Senhor esteja em mim. Nesse dia, eu não cheguei em casa alegre, porque quem tomou essa decisão foi a consciência do meu espírito e não a emoção da minha alma. Eu cheguei em casa pesada. Na hora eu chorei, senti presença de Deus, mas quando a realidade vem, cheguei em casa, falei para minha irmã mais velha, tu não acredita o que eu fiz. Desse jeito. Aí ela, o quê? Aí, cara, aceitei Jesus. Aí ela falou, cara, você é maluca, faltando uma semana pro carnaval. Falei pra ela, você acha que eu tô assim por quê? Te juro. Vou perguntar pra minha irmã Elane, minha mãe orou por ela há 20 anos, hoje ela é mais crente do que todo mundo lá em casa. Mas naquela época, é eu nele, ele em mim não. Quantos estão aqui, gente,
achando que os rituais fazem você ficar nele. Irmão, todo ritual, toda liturgia, o copinho da ceia, o pãozinho da ceia, a água do batismo, o levantar das suas mãos, os usos e costumes da igreja que você está, ou aonde você frequenta, todos eles devem revelar o que está dentro e não uma evidência do que está fora para tentar convencer o que está dentro. Não tem como isso acontecer, não tem como isso dar certo. A minha mãe, tadinha, ela tentava introduzir de fora para dentro. Ela estava ali no papel dela como mãe. Na adolescência eu realmente não tinha poder de decisão sobre a minha vida. Ajudou, porque eu estava ali, eu não queria, mas era onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Então eu não vim aqui contar uma mentira para você. Eu vim dizer para você que é bom. Eu vim dizer para você, venha quantas vezes você puder, venha sempre que você quiser. Realmente não há outro evangelho. Cristo é a verdade, é o único mediador entre Deus e os homens. Estar aqui em adoração é maravilhoso, oração funciona, jejum, botar capeta para correr, é tudo lindo, mas nome no livro da vida, quem coloca é Jesus. E qual é a maneira de entrar lá? Ele vai dizer, se você me confessar aqui e não tiver vergonha, eu acho lindo, porque Jesus não fala sobre falta de fé, ele fala sobre excesso de vergonha. Ele diz assim, olha, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, aquele que crê e me confessar diante dos homens. Então ele sabe que se está aqui é porque crê, se está aqui é porque ama, se está aqui é porque gosta. Então veja, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Porém, todo aquele que se envergonhar de mim, ele não diz que não crê. Porque não é incredulidade que te afasta desse lugar. É a falta de decisão por vergonhas ou pela ausência das renúncias que precisa fazer. Então, essa vergonha que você chama de comportamento da sua personalidade é o motivo pelo qual os tímidos não verão Deus. É o motivo pelo qual os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso não é característica da personalidade. O que o Senhor está dizendo, e eu vou falar do meu jeito, é: fique na videira o quanto puder, compre quantos carros você quiser, construa e restaure a sua família, todas as campanhas que você puder, ganhe roupas novas, portas abertas, tenha a repreensão do devorador do teu salário, do teu dinheiro, do teu CPF, do teu CNPJ. Mas naquele grande dia, isto não é o suficiente para que seu nome esteja constando no livro da vida. Então o que o Senhor está dizendo é: porque depois de tanto tempo em mim, será que eu não sou digno de confiança para que eu também esteja em você? Depois de tanto tempo de confidencialidade, de relacionamento, de confiança, o que é que falta? Não para que você se identifique comigo, mas para que eu passe a me identificar no teu trabalho através de você, para que eu passe a ser identificado na tua casa através de você, para que eu passe a ser visualizado, sentido e concretamente sentido na vida das pessoas que passam pela sua vida. Porque está em mim é tão bom para você, mas eu estar em você não é interessante.